Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac. Lhe dou boas-vindas e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. Bom, o tema de hoje é um tema muito importante. Importante por quê? Porque tem uma relação muito grande com o Ho'oponopono, com a filosofia que existe dentro do Ho'oponopono, e nós vamos falar sobre aceitação. Ah, Dr. Paulo, mas de novo nós vamos falar nesse tema? Bom, hoje eu não vou falar sobre aceitação das pessoas, que é um tema que nós abordamos já anteriormente. Mas eu vou falar sobre a aceitação de algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. E como esse processo tem um impacto em nós. Então, imagine o seguinte, né? Imagine que existem algumas situações que acontecem para você que elas são assim tremenda, né? Ah, ganhei um dinheiro extra no trabalho, ótimo. Talvez eu não esperava, a empresa foi bem, eu ganhei um dinheiro, excelente. Ganhei um presente de um amigo, puxa vida, que gostoso, né? Você ser lembrado. Como é bom a gente ser lembrado, né? Ah, meu marido hoje trouxe para mim um vasinho de violeta, uma planta bonita que eu coloquei lá, lembrou de mim. Eu acho que o intuito é essa lembrança que vale, né? Que tem essa característica que deixa a gente feliz. Então, pequenas coisas, e muitas vezes tem esse impacto, né? Puxa, que gostoso. Bom, no final tem outras situações, o outro lado, né? Porque a vida não é só feita desses momentos, né? Gostaríamos? Ah, é claro, eu gostaria, você gostaria, todos nós gostaríamos que na nossa vida fosse permeada de situações onde a gente se sentisse maravilhosamente bem, felizes, que desse tudo certo, que o universo fosse do nosso jeito, que tudo que está aqui dentro da minha cabeça pudesse ser concretizado, todos os meus desejos. Quem não gostaria disso? Mas isso também, né, faz parte de que se a gente pensar só assim, é ilusão. Porque tem situações na nossa vida que não vão seguir a nossa imaginação, o nosso padrão. Tem situações diversas na nossa vida. Nós vamos ter perdas? Vamos ter perdas. Nós vamos ter reveses? Sim, nós já passaremos por revés. Nós vamos ter algum problema de saúde? Sim, né? O nosso corpo físico, com o tempo, ele vai apresentando alguns problemas de saúde. Enfim, em diversas situações que não são agradáveis, são desagradáveis. Então, tanto uma quanto outra vão se apresentar na nossa vida. A positiva, é claro, você vai lá, usufrui do momento, da situação, é tão bom, né? Às vezes um frio na barriga, às vezes alguma coisa assim que, ai, foi tão gostoso. E por vezes até parece que faz tempo que a gente não sente isso, né? Essa é a verdade, né? Talvez a gente não se permita, não esteja focado nessas situações. Por isso que eu sempre digo, quanto mais simples a nossa gratidão por pequenas situações, mais nós somos preenchidos dessa felicidade. Quanto mais complexo, mais tempo para atingir aquilo lá, claro, né? A demora é inevitável. Agora pensa comigo. Quando acontece um fato que muitas vezes não esperamos, por vezes também fechamos os olhos para alguns fatos e depois eles acontecem, é quase que inevitável. Então, sendo um fato surpresa ou não, vamos supor que aconteça alguma coisa de ruim na nossa vida. Em geral, a gente tem um processo de resistência. E esse processo chama-se não aceitação. Nós não aceitamos determinadas coisas. E esse não aceitar faz a gente gastar muita energia, mas é muita energia mesmo. A gente acaba focando para lá. Em Ho'oponopono, em filosofia runa, a gente sabe, né, que onde você direciona o teu foco, a tua energia, é lá que se concentra tudo. Então, se você passa por um momento difícil e está resistindo na aceitação, você perde uma energia gigantesca, porque você está brigando com a vida. Essa é a verdade. Então,
Se você hoje está passando por uma dessas situações, que no seu ponto de vista não é positivo, que é desagradável, é negativo, e você está lutando com aquela situação, brigando em aceitar, eu diria para você parar um segundo. Parar um segundo por quê? Primeiro, toda a energia vai ser gasta lá. Então, muitas vezes você já acorda de manhã cansado, né? Por quê? Porque você já ficou a noite inteira pensando sobre aquilo. Eu não sei se isso pode estar acontecendo com você, no teu relacionamento, na tua área de trabalho, em família, mas na verdade a gente já dorme, né? Pensando naquilo tudo. Quando chega de manhã, nós estamos mais cansados do que refeitos, que esse seria o propósito de você ter o sono completo. Então, primeiro, gasto energia. Segundo, além de gastar energia, isso daí retira eu de um lado positivo e me joga para um lado de negativo. E a mentalidade positiva é importante, porque ela soluciona, ela é solucionadora, ela abre as oportunidades. Quando eu aceito algo, as oportunidades se abrem. Em relacionamentos, por exemplo, quando eu aceito algo, além das oportunidades se abrirem, o meu coração se abre. E aí o ego, que é aquela parte mais dura dentro de nós, da sobrevivência, não consegue agarrar o coração, as emoções. E você se solta, né? Se solta para fazer uma análise diferente da tua vida, uma perspectiva diferente, inclusive até o perdão, etc. Agora, Dr. Paulo, aceitar, o que é isso? É eu ser conivente com a situação, no lutar? Não. Aceitar é você se abrir para a vida, acolher a experiência. O que é acolher a experiência? Estou desempregado. Puxa, estou desempregado. Quem não vai ficar chateado? Quem não vai ficar, às vezes, desesperado? Quem não vai ficar angustiado com tudo aquilo? Isso é natural nosso. E eu, você, nós vamos passar por isso. Nós vamos sentir toda essa carga. Mas não dá para eu não aceitar. Esbravejar. É o fato. Eu estou desempregado. Então aí o fato. Se eu brigar com tudo isso, eu gasto meu tempo e minha energia com isso. Onde eu poderia estar utilizando essa energia de uma outra forma, de uma outra maneira. Concordo com isso? Olha, não concordo. É injusto a pessoa ter me dispensado. É injusto porque eu trabalhei milhares de anos aqui nessa empresa. É injusto porque eu dei o meu máximo. É injusto porque a culpa é daquela pessoa. Aquela pessoa lá me fez acontecer tudo isso. Então a gente vai colocando situações dentro daquele fato e vamos perdendo a perspectiva da situação. Ou seja, você não está acolhendo a experiência. Você está se fechando e resistindo a aceitar aquilo. E o fato é bem simples, né? Você perdeu o emprego. Se você para um segundinho, deixa acolher todos os sentimentos e você fala, não, é de minha responsabilidade agora dar a volta por cima. É da minha responsabilidade eu me refazer. Justo ou injusto, aconteceu. É difícil? Olha, eu sempre falo, né? A palavra é difícil, ela trava a mente. Ela não vai deixar você pensar assim. Então, exige um pouco? Exige. Exige essa capacidade de ver a situação de uma maneira diferente? Exige. Você concorda com tudo aquilo? Aí é outra história. Entre aceitar e concordar, tem uma diferença muito grande. Concordar é uma coisa, aceitar é outra. Então, eu aceito, eu acolho a experiência. Vamos dar um novo exemplo. Estou lá no meu relacionamento. Entrei de cabeça na relação. Dei de tudo. Ai, Dr. Paulo, eu dei de tudo naquela relação, não deu certo. Olha, veja bem, uma relação você não vai meia pessoa. Ou você entra ou não entra. Essa é a verdade. Ou você se compromete ou você fica de fora. Então tem muita gente que fala assim, ah, eu dei de tudo, Dr. Paulo. Você quer entrar como na relação? Meia? Meia não dá. Como que você quer fazer as coisas funcionarem?
dando de tudo. O melhor que eu tenho que dar. Deu certo? Não deu. Não deu? Não deu. Ah, Dr. Paulo, mas é simples fazer isso. Não. Vai ter um caminhão de emoções, sentimentos, que vão se aflorar quando não dá certo. Mas você teve um caminhão de sentimentos que se aflorou quando estava dando certo também. Acolheu a experiência. Não deu certo. Acolha a experiência. Sinta. Veja as emoções. Respire fundo. Mas aceite. Não deu certo. Dr. Paulo, mas tinha que dar certo. Não existe esse tinha. Você fez o melhor de si? Fiz, Dr. Paulo. Então, como tinha? Veja bem, o outro não está na relação com você, ele não tem a liberdade de falar assim para você, não dá, não é isso que eu quero. Ele tem essa liberdade ou não? Não. Como não? Perceba, você está com essa pessoa, você praticamente são desconhecidos. De repente vocês estão se conhecendo. Conhece. Tem coisas que não bate com você. Você não gosta. Aí você chega e fala assim, puxa vida, não dá mais pra mim. Peraí, como não dá? Mas não dá, Dr. Paulo. Não, você tem que ficar com essa pessoa. Não existe isso. Você tem a liberdade de falar pra pessoa, infelizmente, não dá. Por quê? Porque não é aquilo que eu quero. Eu vislumbrei uma coisa e hoje eu imaginava que era X, é Y. E aí, se eu resistir a tudo isso, eu crio mais dor, né? Que vai me levar ao sofrimento. Então, como diz, né? Aquele refrão. A dor, muitas vezes, é obrigatória, vai acontecer, né? Tá acontecendo. O sofrimento é paliativo, você estica ou não. Então, tem a dor? Tem. Mas se eu aceitar tudo, aos poucos, é claro que é um processo. Estou falando tudo isso, mas é um processo. Se eu começar a aceitar, a acolher que não deu, acabou, acabou. Vou digerir. O que fica, na verdade, na maioria das vezes, quando termina uma relação, é que a gente se sente rejeitado, abandonado, solitários, aí vem a carência. Mas não é isso, é que cada um tem uma opinião, aquela opinião é que nós não damos mais, não vai funcionar. Então, quando você acolhe as situações, os fatos, não briga com eles, aí as coisas melhoram. As coisas têm um processo de melhora, a aceitação abre a sua vida. Não vai fazer você sofrer assim, de forma ininterrupta, é como se você estivesse iniciando o processo de fechar o ciclo. E aí, abre a oportunidade de coisas novas chegarem. Então preste bem atenção. Quando eu estou na aceitação, abre a oportunidade. É como se o mundo abrisse para mim. E aí vem as coisas. Deu para entender? Se eu me fecho, eu luto, eu brigo com aquilo, aí as coisas se complicam. Se eu, por exemplo, aceito, eu posso não concordar. Ficou claro? Aquela situação, me separei da pessoa, eu não concordo. Eu não concordo que a pessoa fez isso, mas eu tenho que aceitar, porque já acabou a situação. Já acabou o laço. Então, eu tenho que aceitar e eu posso não concordar. Então, eu trabalho com o que eu não concordo, mas no fundo, eu encerro lá. Parece simples isso, né, falando, mas é um processo. Vai da tua maturidade, vai do teu entendimento, vai de você abrir a porta para algumas situações, fechar a porta para outras e seguir em frente. Como que a gente percebe se isso realmente tem uma conotação verdadeira? Bom, eu tenho empresa, né, de saúde há 30 anos. Então, eu me lembro que mais ou menos assim, as pacientes vão até o laboratório, quero fazer o exame de gravidez, o tal do beta-HCG. Aí a pessoa vai lá, tá com algumas semanas de atraso e ela quer ter um filho de qualquer maneira. Ela já está tentando há algumas semanas, meses, às vezes até ano. Ela chega, faz o HCG, naquela ansiedade, né? Ela tá numa luta e dá negativo. E ela não se conforma. Deu negativo, não me conformo. Passa uma semana, ela vai lá, quer repetir, porque ela não se conforma, ela não aceita não estar grávida.
E olha, não é uma ou duas pessoas que passam por isso, né? Você sabe que são milhares de pessoas. Passa 15 dias, já está ela lá de novo, vai fazer outro teste de gravidez. Passa mais 15 e já está de novo. Nem atrasou a menstruação, mas ela está querendo fazer. A ansiedade é tão grande, a briga dela com a realidade é tão grande, que ela vai lá. Dá negativo, ela não aceita. Dá negativo, ela não aceita. Então ela cria um conjunto de pressão dentro dela. O estresse. Ela está pressionando. Ansiedade, estresse, está se bloqueando. Ela não está aberta. Passa uns 4 meses, a maioria das mulheres, às vezes ela desiste. Fala assim, não quero mais nem saber. Já tentei 6 meses, por exemplo, não quero mais saber. Vamos adotar, essa é a opção. E aí ela pega e vai adotar uma criança. Adota a criança está no seio materno, né, dela, seio familiar. E passa-se algum tempo, meses, às vezes até menos. E o que acontece? Bom, você já sabe, né? Ela engravida. Isso é muito mais corriqueiro do que a gente imagina. É um fato comum. Por quê? Ela parou de brigar com a situação. E nesse parar de brigar com a situação, vai embora a ansiedade, vai embora o estresse, vai embora tantas situações que estavam travando, bloqueando. Isso também não é incomum, por exemplo, para a pessoa que procura emprego. Ela está brigando com a injustiça do último emprego. Ela está brigando por não conseguir. Ela está numa briga. E ao invés de gastar essa energia de uma outra forma, ela gasta nisso. Então ela fica desempregada. Uma hora que ela recebe, por exemplo, uma notícia que ela tem um emprego lá, um freelance, por exemplo, ela vai lá e acolhe. De repente, milhares de outros empregos começam a chamar ela. Pode perceber, converse com pessoas ao seu lado, perceba se isso não acontece. Então, tudo é importante no sentido da gente acolher a experiência. Às vezes você está num lugar que você não quer. Eu não quero estar nesse lugar. Mas entre querer e não querer, às vezes não tem muita opção. Acolha, se abra para aquela situação. Abra-se. Você está sendo rígida. Estou com uma pessoa aqui que, infelizmente, eu estou com ódio dessa pessoa. Se abra, abra. Aceite. Cada vez que você resiste, mais você fecha. A pessoa vai te odiar, você vai odiar, todo mundo vai se odiar. Cada vez que eu me abro, eu aceito aquele momento, aquela situação, aquela pessoa. Tudo flui. Lembrando que, novamente eu vou falar, não significa que eu estou conivente com a situação, que eu estou concordando com a situação. Não. Mas a aceitação é fundamental para que a perspectiva mude. Veja que interessante, para complementar. Tem pessoas, por exemplo, que têm obesidade. E ela não se aceita de jeito nenhum. Tô gorda, tô feia, tô péssima, tô com celulite, o meu peso tá enorme, não aguento, eu não me aguento. Ela tá irritada com ela mesma. E eu falo, pare um segundo, se aceite, veja como você é. Doutor Paulo, mas se eu quero emagrecer, como que eu vou aceitar como eu sou? Aceitar significa você abrir a porta. É assim, olha, Deus me fez assim, sou assim, ó, desse jeito. É o momento que eu passo, tô com obesidade, tô acima do peso. Mas cada vez que ela briga com isso, ela cria ansiedade, compulsão alimentar e o peso aumenta. Cada vez que ela para e começa a aceitar, começa a se amar do jeito que ela é, começa a tratar ela bem, aí ela começa a quebrar resistência. Onde ela pode fazer uma reeducação alimentar, onde ela pode agora, que abaixou aquelas defesas, ela fazer exatamente o que ela deseja. Então, veja como é interessante a nossa mente, né? Como a gente pode trabalhar com ela de uma forma positiva ou negativa. Então, quando você fizer o seu Ho'oponopono, quando você parar lá e ver o seu objetivo, Deus limpa em mim, e fala o seu objetivo, que ele seja bem claro, né? Que você esteja dando uma abertura para aceitação. Então, fundamental para o processo fluir. E assim, ele flui de uma maneira melhor. Tem pessoas que me perguntam, doutor Paulo, posso fazer Ho'oponopono de manhã, tarde e à noite? Eu falo, pode, mas espera aí. Qual o intuito? Não, eu queria acelerar o processo. Opa, não, então faz uma vez só. Esse negócio de acelerar o processo não existe. Não existe, doutor Paulo. Mas eu vi lá no outro... Não, não existe. Isso daí não existe.
Cada coisa na vida tem seu tempo. Você pode até brigar com tudo isso, né? E quando você chegar numa idade, você vai perceber que isso é uma verdade. Tudo tem seu tempo. Não dá para eu, por exemplo, empurrar a água do rio para acelerar o processo. Não tem como. O rio é o rio. A vida é a vida. Segue. É um fluxo. Tem o seu tempo. Tem o seu ritmo. Tem o seu papel. Então, tudo na nossa vida tem esse papel. Se por vezes você quer fazer Ho'oponopono para acelerar, é porque na verdade você precisa desse tempo para se amadurecer. Essa é a verdade. Pode ser dura, mas é a verdade. Você precisa amadurecer para algumas coisas. E estar aberto para essas coisas significa que você começa a aceitar, começa a fazer o que é de direito fazer mesmo, né? E assim as coisas vão fluindo. Agora, o que nós não podemos fazer é resistir. Então, faz Ho'oponopono, não é 3 vezes que vai te ajudar, é fazendo uma e aceitando a situação, o fato, como ele é, nu e cru. E aí, eu aceito isso, eu acolho essa experiência. Por mais doloroso ou difícil que seja, estou acolhendo, estou me abrindo para ela, para fechar um ciclo, para abrir para mim outros ciclos. Então hoje, segue a dica para você. Onde nós aprendemos isso? Bom, nós aprendemos isso no nosso curso de Ho'oponopono. Quando nós falamos sobre os 7 pilares, a gente fala justamente sobre esse aspecto, né? Do tempo, da natureza. Tem um pilar muito específico sobre isso. Já aproveito, né? Convidar você, dia 25 de julho, né? A cada 15 dias, nós temos lá no WhatsApp os nossos cursos. Ho'oponopono, autoestima, o incrível curso de gratidão, limpeza das energias ancestrais. Não preciso nem falar de limpeza das energias ancestrais, né? São cursos assim inovadores. Você não vai encontrar isso daí em qualquer lugar. Porque eu arquitetei ferramenta por ferramenta para despertar em nós esse sentido maior. Então, o fundamento é trazer algo inovador, que a gente possa refletir, pensar, avaliar, colocar em prática e transformar a nossa vida. Vem conosco, dia 25 de julho. Nosso site está aqui embaixo. Entra lá no WhatsApp, peça informações. E quando você entrar no WhatsApp, você já pertence ao grupo Mensagens de Sabedoria, deixa o teu nome ao entrar. Eu sempre falo, né, as pessoas entram lá, mas não deixam o nome. É como se estivesse adentrando a uma casa de alguém, né? Então preciso saber o seu nome para te dar boas-vindas. Isso é importante. Então deixe o seu nome lá e receba o nosso curso Lei da Atração gratuito para você e alguns CDs especiais que podem contribuir para a sua vida. Eu encontro você lá no nosso WhatsApp. Um forte abraço, espero que você tenha apreciado esse vídeo e que tal fazer uma coisa especial hoje? Envie esse vídeo para alguém que não está aceitando alguma situação. Está muito difícil, entre aspas, esse processo que ele está passando. Eu tenho certeza que você pode colaborar. Vamos lá. Um forte abraço. Até mais.